vídeo da série Deus é Comigo. No último vídeo, nós falamos, continuamos na toada, né, de que Deus é essa energia, essa substância construtora de tudo, quer dizer, que está na essência, que é tudo. Talvez por isso os maçons chamam Deus de o arquiteto do universo, porque Deus é a substância construtora, criadora, e você não encontra nada em que você não tenha a natureza. Só para colocar para esclarecer um ponto, é normal, para efeito de estudo, separar o que é criado pelo homem do que é criado pela natureza. Então, é definido que tudo que o homem coloca a mão e transforma por sua arte ou ofício são bens do mundo cultural, tá? Bens do mundo cultural. Então, o um preolítico lá encontrou uma pedra em formato de ponta e ele faz uma flecha. Neolítico, não é preolítico, é pré-histórico. Ele encontra uma ponta, uma pedra em formato de ponta, e ele faz uma flecha. Enquanto é uma pedra em formato de ponta, é natural. Na hora que o homem pegou aquilo e transformou numa flecha, se tornou um bem cultural. Então, nós temos que ter fazer essa distinção, mas não existe essa separação de fato, porque é tudo natural. O homem é natural também, né? Eu estava falando do plástico, do metal, tudo vem da natureza, não tem escapatória, tudo vem da natureza. E aí é a questão de se perguntar, né? Se você tivesse... Aquele Deus que você encontra na Bíblia é uma mitologia que tem vários significados. E algumas pessoas não acreditam em Deus porque lhes é passado um significado muito infantil. Quer dizer, também é necessário, às vezes, colocar uma coisa de maneira infantil para cérebros infantis. Por isso, quando a pessoa evolui um pouco, fala, pô, não é possível, isso daí não pode ser verdade. Então, por quê? Porque é um Deus criado pelo homem. É uma absorção do homem. Então, nós podemos, talvez devamos, ler a Bíblia como uma mitologia. Isso eu aprendi com Joseph Campbell, um mitólogo, professor universitário americano, falecido lá nos anos 80. Como uma mitologia. Porque é uma mitologia. Então você encontra, por exemplo, o mito de Adão e Eva, você encontra em várias mitologias pelo mundo afora. Você fala, puxa vida, mas não tem ligação nenhuma. Esses povos, essas culturas, são descobertas arqueológicas que você vai ver que, sei lá, 2000 anos antes de Cristo, 5000 anos antes de Moisés, já existia em algum lugar uma mitologia parecida com Adão e Eva. São arquétipos, segundo o Jung. Mas é interessante essa mitologia do Adão e Eva, porque aí Deus teria criado tudo, né? Segundo essa mitologia, Deus teria criado tudo, e aí criou o homem. Até aí não havia nenhuma... mas ele também já tinha criado o anjo, né? E tinha dito para o anjo que ele serviria o homem, ou não. Eu não sei, na ordem agora, na ordem cronológica disso daí, eu não me lembro bem. Mas o fato é o seguinte, que quando ele criou a mulher, ele criou o antagonismo. Mas a mulher não é antagonista. Não deveria ser. Na maioria das vezes, se o homem for sábio, não é. E a mulher também. Mas a prova disso é que depois de criar a mulher, ele
disse, essa fruta vocês não podem, essa é mitologia, essa fruta vocês não podem comer. O que é isso? Essa fruta? Né? É o antagonismo. Você não pode, aqui você não pode. Isso já é uma... Se ele não tinha criado o arcanjo Gabriel não, Lúcifer, que depois foi precipitado, ele já está começando a colocar na história o antagonista, porque é aí que já surgiu uma adversidade, uma adversidade. Essa você não pode comer. Quando surge a primeira adversidade, já está surgindo o diabo. O diabo, que também não é um bichinho de chifre e tal, é uma energia também, criada por Deus, também é uma energia. Energias tomam formas? Tomam, que nem eu, que nem você, nós tomamos formas. Para você ter uma ideia do que é uma ideia é uma energia. Ela não tem forma, ela não tem substância material, ela é uma ideia, ela existe, é uma energia, entendeu? Então, por que Deus criaria uma diversidade? Não criou uma, criou todas. A diversidade é necessária. Sem a diversidade a gente não evolui. A diversidade é que nos impulsiona a transcender. Né? A gente vai encontrar na vida sempre limitações, dificuldades nos relacionamentos. Né? Até numa estrada você encontra uma cerca que você não pode passar para o lado de lá, porque o lado de lá é outra dimensão, é a dimensão do outro. Se você passar, você invadiu a dimensão do outro. Você está cometendo um erro ao invadir a dimensão do outro. Você pode arrumar uma briga, uma confusão, uma morte, alguma coisa assim. Então, ela é necessária e é boa se você souber entender como um estímulo para a sua evolução. Se você aceitar tudo que vem na tua vida como vindo de Deus, seja o que for, vamos usar uma expressão bem brasileira, né? O perrengue que for, né? Você fala, puxa vida, eu tenho que aceitar como bom a morte do meu filho? Infelizmente, tem. Porque aconteceu, você tem que aceitar como uma puta de uma adversidade que você vai ter que superar, que vai te transformar profundamente, enormemente. Sem a diversidade, a gente engorda, não vai a lugar nenhum. Aí veja como são as adversidades. A cerca é uma adversidade. Você pode passar por ela e não invadir a dimensão do outro. Tem maneira de você lidar com a adversidade, você tem que lidar com sabedoria. Se você não lidar com sabedoria, ou seja, se você invadir a dimensão do outro, a adversidade pode se potencializar. Aquilo que era só um limite territorial, simbolizando um limite até espiritual, sei lá, um limite, pode se transformar numa guerra, um litígio físico, armado, e pode virar qualquer coisa. Quer dizer, tem que ter, aí que entra a sabedoria. Se você souber lidar com a adversidade, você evolui. Como é que eu vou superar essa limitação? Eu tenho que invadir a dimensão do outro. Eu tenho que entrar na dimensão do outro sem invadir. Eu vou procurar outro, vou conversar com o outro. Eu estou evoluindo como negociador, etc. E tal. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou evoluindo como ser humano também. Agora, se eu invadir, se eu for no tapa, na marra, aí a coisa fica feia. E assim na vida.